Olá, galera que segue o professor Newton Ribeiro, tudo bem? Nós estamos aqui para iniciar a nossa temporada de 2022 do nosso encontro com o professor Newton Ribeiro. Bacana? E hoje eu trago para vocês um tema muito relevante, um tema importante para a discussão do mundo atual, que é a ciência. Isso mesmo, né? Este tema que tem ganhado espaço aí nos grupos de WhatsApp, no Facebook, Telegram, em tantas outras redes. Muito bem. Ciência é a ciência que busca evidências a partir de fatos e de experimentos. E o processo científico, a pesquisa científica, ela está baseada no método científico. Isso mesmo, existe um método, né? E método em grego quer dizer caminho. Qual o caminho que se percorrerá para se chegar a uma evidência? E depois da conclusão do seu trabalho, você vai mostrar pra gente qual foi o caminho que você percorreu. Bacana? Então eu vou apresentar para vocês os elementos básicos de um método científico. Primeiramente é a observação. Você vai observar o mundo, né? Você vai observar o mundo com um olhar diferenciado, com um olhar direcionado para um objeto. Exemplo aqui, o pão. Você vai começar a observar pão. Tem pão de doce, tem pão de sal, tem pão careca, tem pão de tudo quanto é coisa. E você vai começar a se debruçar então nessa observação do pão. E com o tempo, né, isso não é da noite para o dia que começa a observação, com o tempo você começa a observar que existem, né, vários tipos de pães, vários tipos de produtos que são aplicados aos pães. E aí começa a surgir o quê? Questionamentos. Afinal de contas, hipoteticamente aqui, né? O pão de sal comum, ele é mais benéfico ou menos benéfico do que o pão de sal integral? Uma grande pergunta, não é? Que inclusive todos nós nos questionamos. O pão integral é mais benéfico para a nossa saúde do que o pão comum? É uma pergunta. E essa pergunta só surge a partir da observação do mundo. Quando você começa a identificar que existe um, que existe outro, e aí paralelamente você vai fazendo uns estudos exploratórios, né, sobre o tema, então vem este questionamento. O pão de sal integral, ele é mais benéfico para a saúde do que o pão de sal comum? Questionamento. A partir, então, da sua observação, do questionamento que surgiu, aí você vai lançar uma hipótese ou algumas hipóteses. Claro que a hipótese, o que é? É uma explicação prévia do seu questionamento. E agora, claro, essa hipótese não surge do nada, não é? No seu período de observação e no seu período de formulação do seu questionamento, você fez alguns estudos. Vamos imaginar aqui uma hipótese. Não, o pão integral ele é mais benéfico para a saúde porque contém mais fibras. Hipoteticamente, é uma hipótese. Bacana? Agora, o passo seguinte do método científico é ir comprovar ou não essa hipótese, corroborar ou não essa hipótese. Essa hipótese é verdadeira ou é falsa? Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir para o experimento, eu vou ter que ir para o laboratório. E aí eu vou dissecar o pão comum, eu vou dissecar o pão integral, não tenho aqui, né? Mas eu vou dissecar um e outro a partir de um conjunto de elementos que eu vou desenvolver para que, ao final, depois de um tempo exaustivo de estudo, depois de testes exaustivos, eu chegar a uma conclusão, por exemplo, de que o pão integral ele é mais benéfico para a nossa saúde. A partir dessa conclusão, eu tenho que comunicar ao mundo. Que mundo? O mundo científico, para que depois chegue, né, aos meros mortais. E como é que eu faço essa comunicação? Por meio de artigos publicados em revistas científicas ou em congressos. Não é artigos publicados aí na revista Veja, Caras, Isto É. Não, aquele tipo de artigo ali é um outro tipo. Nós estamos falando do artigo científico que tem que ser encaminhado a uma revista científica, a congressos, ou seja, a conclusão do seu trabalho que iniciou lá na observação tem que passar pelo crivo da comunidade científica para que
realmente possa ser válida e aí ser generalizada, chegar ao nosso conhecimento. A partir de um estudo rigoroso, um estudo criterioso, um estudo baseado no método científico, para que de repente possamos ter uma informação mais segura de que o pão integral é mais benéfico para a saúde do que o pão comum. Claro que tudo isso que eu apresentei aqui é uma hipótese, né? Tudo isso que eu apresentei aqui foi algo que a gente criou para mostrar os passos do método científico, os passos básicos, que é a observação, o questionamento, a hipótese, o experimento e a conclusão. Bacana? Então, ficamos por aqui hoje e o Café com o Professor Newton, que faz parte do encontro com o Professor Newton, está começando. Marção da vida, tamo aí e vamos tocar o barco, que agora, claro, eu vou comer aqui o meu pãozinho. Vai aí? Beijo no coração.